Olá, mamã. Hoje venho falar contigo sobre medo. Talvez queiras mudar alguma coisa na tua vida. Talvez até saibas o que é que precisas de mudar, mas algo te impede. Tens mil e uma ideias, fazes mil e uma listas mentais do que queres mudar e não fazes nada em termos práticos. Eu entendo. É muito comum, é muito natural. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Como ultrapassar essa barreira e entrar em ação. Se ainda não me conheces, eu sou Susana Guimarães e sou a coach que te vai ajudar a ter a carreira que desejas e a viveres a maternidade com mais leveza e entusiasmo. Passando ao tema de hoje. Algo não está bem na tua vida, tu até sabes o que é, tu até sabes o que é que poderias fazer para mudar, mas não fazes. Crias imagens mentais, contas histórias na tua cabeça e não entras em ação. Isso é um problema muito comum. E o maior problema de tudo isso é que só aumenta a tua ansiedade, só te faz sentir pior, só te faz sentir cada vez mais encurralada, cada vez mais incapaz, cada vez mais impotente. E é preciso quebrar esse ciclo. Ainda hoje falava com uma cliente ao telefone e ela dizia: Eu até sei o que é que tenho que fazer, mas tenho medo. E a realidade é: o medo vai sempre existir. O medo vai sempre existir. A ideia não é estar à espera que o medo desapareça. O medo vai existir. É natural que apareça, nós somos feitos para criar cenários e antecipar perigos, porque no tempo da era primitiva isso era super importante para nós sobrevivermos. Na realidade é que a maior parte dos nossos medos hoje em dia não vão acontecer. E mesmo que aconteçam, o risco é completamente diferente do risco da era primitiva, em que qualquer coisa fora do normal poderia realmente significar risco de vida ou morte. O grande problema na nossa sociedade é que nós continuamos a projetar esses medos, continuamos a identificar riscos e perigos numa magnitude muito maior do que realmente eles são na realidade. Então, internamente sentimos como se fosse um perigo de vida ou de morte, quando na realidade não é. Ampliamos o nosso medo de tal maneira que ficamos paralisadas. Entramos naquele estado de estar paralisada ou fugir a sete pés. E depois é uma constante interna em que queremos mudar, sabemos que queremos mais, o nosso corpo pede mais, a nossa alma pede mais e nós não agimos. E cada vez vamos afundando mais, cada vez vamos roubando a nós mesmas o poder que temos, porque estamos a ceder ao medo. Então, o segredo, por muito clichê que possa ser, é realmente ir com medo mesmo. É parar de encarar o medo como um sinal de stop e começar a encarar o medo como um sinal de que é para ali que devemos avançar. Se temos medo, então este é o caminho. Aquele caminho que nós mais tememos é normalmente o caminho que nós precisamos de passar. E para te ilustrar a importância disto, vou-te trazer um pequeno excerto do livro de Robin Sharma, Ser Herói Todos os Dias, que exemplifica a melhor forma de aniquilar o medo. Então, dá-me um bocadinho para te ler. Então, era uma vez, e o excerto chama-se Abraçar o Monstro. E diz assim: Era uma vez um velho mestre espiritual que foi de visita a um mosteiro. Subia o carreiro na montanha e seguiam-no muita gente que queria saber o segredo dos seus poderes sobrenaturais. Antes de entrar no mosteiro, o grupo tinha de passar por um pátio amplo decorado com bandeiras coloridas e estátuas cuidadosamente esculpidas. Quando passaram os portões, viram logo 3 cães temíveis que se tinham soltado das correntes e corriam na direção deles. Toda a gente ficou boquiaberta, paralisada. Nisto, desatam a correr na direção contrária. Toda a gente, exceto o velho mestre. Em contrapartida, sorriu, bocejou. Depois de fazer algo que o leitor achará extraordinário, depois fez algo que o leitor achará extraordinário, lançou-se na direção deles. Os cães aceleraram, cada vez mais velozes, a atravessar o pátio. O mestre tornou a bocejar e depois estugou o passo também. Os cães corriam a toda a brida e o mestre imitava-o. Agora já cantava a correr, de mão em punho no ar, num gesto que parecia testemunhar a sua fé inabalável na vitória. Os mirones estavam siderados. Quanto aos cães, tiveram medo do mestre, que era mais forte. Não tardaram a arrepiar caminho rumo ao seu cantinho.
O medo funciona assim, descobri eu. Fuja dele e ele aproxima-se ainda mais com mais força. Avance direito a ele e vire costas, como um convidado avance direito a ele e ele vira costas, como um convidado indesejado, a quem cai a ficha de que não deveria ter aparecido. Então, a realidade é esta. Não estejas à espera que o medo desapareça. Ele só vai desaparecer quando tu o enfrentares. Ele só vai desaparecer quando tu começares a caminhar na direção dele. E a verdade é que, tal como eu te disse, grande parte dos nossos medos provavelmente nunca vão acontecer. Mesmo que aconteçam, a maior parte deles tem alguma solução. Ou então existe inclusive alguma forma de prevenir que esses medos aconteçam. Portanto, em vez de te deixares paralisar pelo medo, observa-o, fala com ele, tira as conclusões que podes tirar para prevenir, minimizar os riscos e vai em direção dele. Aquilo que te assusta hoje não te assusta amanhã. Se tu tiveres a coragem de começar a caminhar em direção àquilo que te assusta hoje. E este é o segredo. Todas as grandes mudanças da nossa vida, e às vezes até as pequenas, têm um grau de risco e um grau de medo associado. Mas eu acredito plenamente que o maior risco é morrermos por dentro aos poucos, por não termos a coragem de enfrentar os nossos medos e fazer as mudanças que são necessárias na nossa vida e que nos vão permitir estar mais felizes, mais realizadas, estar mais alinhadas com quem realmente podemos ser, viver mais próximas dos nossos filhos, das pessoas de quem gostamos, ter uma carreira que nos realize. É pior isso do que correr o risco de enfrentar um medo e as coisas não correrem a 100%. Há solução. E tu consegues muito mais que aquilo que imaginas. Até porque, de cada vez que dás um passo em direção aos teus medos, tu cresces. Tu ganhas poder, tu ganhas coragem, tu ganhas confiança. Não podes estar parada à espera que a confiança surja. A confiança vem da ação. Vem de tu começares a caminhar em direção àquilo que tu queres e começares a ver, opá, até consigo, este passo já dei, agora posso dar outro. Como é que eu posso fazer este passo melhor que o outro? E aquilo que ontem parecia um monstro gigante, de repente cabe na palma da tua mão. Porque tu tiveste a coragem de caminhar em direção ao que te assusta, mas que também te entusiasma. Por isso, leva isto daqui. Não esperes que o medo passe. Começa a olhar para o medo não como um stop, mas como um indicador de direção. É por ali o caminho. Claro, estamos a falar de medos em relação a mudanças na vida, não em relação a coisas tipo parvas, não é? De caminhar em direção a um incêndio ou de atirares de um penhasco sem qualquer tipo de segurança, ok? Estamos a falar deste tipo de medo e não o medo que realmente nos protege de morrer. E por último, o teu medo vai diminuir à medida que tu caminhas em direção a ele e à medida que tu vais fazendo o caminho e vais crescendo e evoluindo enquanto pessoa. E tu mereces. Tu mereces isso e muito mais. E os teus filhos também merecem.